Fala galera, chegando com mais um dia do Cruzeiro aqui no canal. Começou para valer a terceira passagem de Vanderlei Luxemburgo. Ele foi apresentado, já montou o time que pode jogar contra a equipe do Brusque, novidades entre os relacionados. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, primeiro dia de Vanderlei Luxemburgo na Toca da Raposa 2. Durante 30 minutos respondeu a várias perguntas dos jornalistas. Hoje foi um dia especial porque a gente pôde acompanhar o treinamento na Toca da Raposa 2, claro que fazendo o teste de Covid-19, resultado negativo obviamente, uso de máscara, álcool em gel, todas as medidas de prevenção para se evitar a contaminação pelo coronavírus. O Luxemburgo chegou, respondeu várias perguntas, depois conversou com os jogadores, e uma conversa bem interessante com os atletas, cobrança. Você pode acompanhar depois que terminar este vídeo no YouTube oficial do Cruzeiro. E já montou o time, pelo menos o primeiro esboço, tem ainda a última atividade nesta sexta em Brusque. Da coletiva, o que eu fiquei assim mais impressionado? O Luxemburgo falando em mudança de comportamento e de comprometimento de todos, clube e atletas. Por isso ele fala daquilo de salários em dia na Toca, porque ele vai cobrar e vai cobrar muito. Então, falou que a Série B realmente é um estilo diferente, que o jogador tem que ter culhão, que o jogador tem que ter entrega, muita vontade para tirar o Cruzeiro desta situação. Então, sem isso, o Cruzeiro não vai para frente. Claro que ele não ficou falando o tempo inteiro em acesso, mas ele disse o seguinte: tem pontuação ainda suficiente para pensar nisso. Por que não pensar? São 23 jogos ainda em disputa, 69 pontos. Claro que o Cruzeiro vai precisar de um aproveitamento muito alto. E ele disse que quer ir jogo a jogo, começando sábado contra o Brusque. São 4 partidas ainda para terminar o turno da Série B. Brusque no sábado. Depois o Cruzeiro volta para Belo Horizonte, enfrenta o Vitória e o Sampaio Corrêa em casa. E na última rodada do turno, o duelo é contra a equipe do Náutico, nos aflitos, no Recife. Na conversa, durante 15 minutos no gramado, o Vanderlei reforçou isso que ele disse na entrevista coletiva, que confia nos jogadores e que ninguém pode estar acomodado com esta posição que o Cruzeiro ocupa na tabela, zona de rebaixamento. Então, um discurso forte do Vanderlei e confiando no trabalho dele a partir de agora no Cruzeiro, nesta sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar como será a estreia, o primeiro jogo sábado às 11 horas da manhã diante do Brusque. Sobre o time, claro que é só a primeira formação e o Vanderlei conhece mais alguns do que outros, mas, por exemplo, no Palmeiras ele usou bastante os garotos. É uma tendência, diz que gosta de fazer isso, até na apresentação ele falou sobre isso. E ele escalou o seguinte time: Fábio, Rômulo na lateral direita, o Norberto está suspenso e o Cáceres machucado, Ramon e Eduardo Brock, a dupla de zaga, e o Jean Vitor, o lateral pela esquerda. Ele colocou o Flávio, que está recuperado de uma pubalgia, com o Giovani, com o Rafael Sobis mais centralizado, Wellington Ney na ponta direita, Bruno José na ponta esquerda e o Marcelo Moreno como centroavante. Foi esse o time escalado pelo Vanderlei, parando o treino o tempo inteiro, orientando. Vamos acompanhar se ele repete a formação no treinamento da manhã desta sexta no CT do Olaria em Brusque. Cruzeiro já na cidade para o duelo de sábado às 11 horas da manhã. Como curiosidade, o time reserva teve o Vinícius, na lateral direita o Giovani, que até volta a ser relacionado, Léo Santos, o Everton e Matheus Pereira, Ariel Cabral, Claudinho, Marcinho, Felipe Augusto, Dudu e Thiago. O Adriano fez um treino à parte, juntamente com o Marco Antônio, com o Matheus Neres. O Matheus Neres até está relacionado, o Adriano não, fica fora deste compromisso diante da equipe do Brusque. Outros jogadores também se recuperando. O Rodolfo, zagueiro, já na preparação física. O Nonoca ainda se recuperando da entorse no tornozelo. São desfalques para este compromisso de sábado em Santa Catarina. Para a gente fechar, uma informação importante sobre um grupo de empresários que
era dono dos direitos econômicos do zagueiro Dedé e agora mandando uma notificação extrajudicial para o Cruzeiro de um valor astronômico, 330 milhões de reais. Essa notificação extrajudicial chegou e eu busquei mais alguns detalhes sobre isso. É porque os empresários eles alegam que tinha um contrato e que o Cruzeiro, firmando um acordo para rescindir com o Dedé, rescindiu antes deste prazo. Aí tem muita coisa para ser esclarecida. O Dedé já tinha renovado várias vezes. Valeria ainda essa questão dos direitos econômicos pertencendo a essas empresas? Ou isso já teria perdido valor com essas renovações e com a nova lei da FIFA? É um ponto. É uma notificação extrajudicial. O que isso significa? Que ainda não foi para a Justiça Comum. Isso vai se transformar em uma ação na Justiça Comum? É o que a gente vai aguardar para voltar com mais detalhes sobre toda esta negociação. O Cruzeiro fez um acordo com o Dedé para o fim do vínculo, o contrato que iria até o final de 2021. Aí é aquela história. Se virar uma ação na Justiça, são os dois lados. O Cruzeiro pode vir a ser condenado e ter que pagar um alto valor, ou os empresários podem perder a ação. E aí, de custas processuais e tudo, tendo um valor de causa altíssimo como esse, poderia ser também um valor importante a ser pago, com honorários, com custas, e isso é uma preocupação também que todo mundo tem quando entra com uma ação alta na Justiça. Por exemplo, um dos conselheiros do Cruzeiro, que era remunerado pela última gestão, ele entrou com uma ação, ele perdeu, ele vai ter que pagar um valor alto. Então é um risco que se corre quando se entra com uma ação. Se tiver bem fundamentada, com a chance de ganhar, isso tudo todos os advogados sabem, aí a história pode realmente ir parar na Justiça. Então tem o prazo ainda para que isso aconteça. Vou seguir acompanhando, virando uma ação na Justiça. Aí a história será diferente, o Cruzeiro terá que se defender desta possibilidade de não ter que pagar este valor altíssimo, 330 milhões de reais. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Canal Samuel Venâncio. Oferecimento APVS Brasil. Proteção para carro e moto com preço que cabe no seu bolso. Venha ser um associado da APVS Brasil, a maior associação de proteção veicular da América Latina.